Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso podcast Descomplicando a Reforma Tributária. Meu nome é Fernando Gondim, sou aluno de pós-graduação da Unifor do curso de Direito, Processo e Planejamento Tributário. Estamos aqui para tentar falar um pouco sobre a reforma tributária de uma forma mais descomplicada. Estou aqui acompanhado pelo meu amigo Alex. Olá, amigos, ouvintes. Eu me chamo Alex, sou contador, também aluno da pós em Direito Tributário da Unifor. E nosso objetivo aqui hoje é descomplicar, né, a reforma tributária nos aspectos operacionais e financeiros e os impactos disso no dia a dia das empresas, né? Então, o nosso objetivo aqui é trazer como a reforma tributária afeta o caixa da empresa, afeta a gestão da empresa pelo empresário. Então, realmente, a gente quer descomplicar a reforma tributária. Hoje vamos focar nos 3 pilares principais da reforma tributária, que é a modificação entre o CBS, a IBS e o IS, que é o imposto seletivo. O que é que você tem para falar a respeito da CBF, meu amigo? Exatamente, Fernando. No caso, a reforma tributária, na verdade, é uma realidade, né? Com a publicação da emenda constitucional 132 de 2023, né? Que ocorreu no final do ano de 2023, a reforma tributária se tornou uma realidade, né? Então, assim, muito embora a gente tenha tido a publicação da Lei Complementar 214 de 2024, que instituiu o IBS, a CBS, o Imposto Seletivo, como você bem trouxe, a gente ainda depende da tramitação do PLP 108 de 2024, né, que é ele que vai trazer, digamos assim, a regulamentação da reforma tributária, né? Então, os detalhes cruciais da reforma tributária, como, por exemplo, a instituição do Comitê Gestor, do IBS, que vai ter uma gestão compartilhada entre estados e municípios, isso depende da regulamentação da reforma. Alguns aspectos também, como, por exemplo, a uniformização da tributação do ITCMD e do ITBI, por exemplo, hoje, cada estado tem uma tributação diferente do ITCMD, cada município tem uma regra diferente de ITBI, então vai haver uma uniformização com a regulamentação da reforma tributária também, né? E outro ponto também são inovações que a reforma tributária trouxe, né? Que no caso a figura do split payment e do cashback, que realmente não existe hoje no ordenamento tributário brasileiro, que realmente é uma inovação que a reforma tributária vai trazer. Então, tudo isso vai ser detalhado com o regulamento, que inclusive está em fase final de tramitação no Congresso, que é o PLP 108 de 2024. Especificamente na CBS, Alex, o que é que tem de novidade? O que é que você pode falar aí para a gente? Pronto, entrando exatamente em relação, Fernando, à CBS, a CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços, né? É basicamente a nova cara da tributação federal sobre o consumo, né? Então, assim, hoje a gente tem a figura do PIS e da COFINS, que são tributos federais sobre o consumo. Muito embora sejam 2 tributos, mas tem mesma base, regras semelhantes. Mas, assim, a ideia da simplificação vem com a unificação desses 2 tributos em um só. Então, PIS e COFINS serão extintos a partir de 2027 e vão dar lugar à CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, também sobre consumo. Então, realmente, a ideia é uma simplificação a partir do ano de 2027 com a substituição de 2 tributos por um, né? E sobre a CBS, ela vai incidir sobre o quê? Bom, Fernando, no caso a CBS ela vai ter uma base bem ampla, na verdade, né? Então, em qualquer venda de bens, de serviços, de produtos, que inclusive isso é um conceito que a reforma tributária também trouxe, com a Lei Complementar 214 de 2024, a definição do que seria bens e o que seria serviço. Então, bens ficou classificado como qualquer mercadoria ou material, né, tangível. E aí, a figura do serviço para a lei complementar, ela considerou que tudo que não for considerado bem vai ser considerado um serviço. Então, daí acabar essas brechas que existiam na legislação de não tributação, por exemplo, da CBS. Então, realmente, a base de tributação vai ser bem ampla, né? E aí, outro ponto também trazendo sobre a questão da CBS, né, a figura da CBS sobre importações, né? Hoje a gente tem o PIS e COFINS sobre importação, né, que já existe, já funciona, e isso não vai acabar com a reforma tributária, vai existir a CBS sobre importações também. E em contrapartida também, Fernando, em relação às exportações, também vai existir, no caso hoje é desonerado, né? O PIS e COFINS sobre exportações não existe, porque inclusive isso é um princípio que advém da Constituição, né? Sobre não tributação de operações de exportações. Então, isso também permanece com a CBS, não haverá tributação sobre operações de exportação. E aí também, inclusive, isso fica importante para as empresas exportadoras, que no caso ela pode inclusive acumular os créditos em toda a cadeia, né? E até a etapa anterior à exportação e recuperar esses créditos, né? No caso, daí a importância que a gente traz aqui de se ter um controle rígido, né? E capacitação dos profissionais que vão atuar diretamente, contadores, advogados,
para que seja formatado, parametrizado corretamente os sistemas das empresas, para que seja formatado corretamente essas operações, essas configurações fiscais, para evitar a tributação indevida, né? Inclusive a recuperação de créditos tributários que essas empresas podem ter, né? Essas empresas exportadoras. Perfeito, perfeito. E é interessante você explicar essa questão da exportação, porque me vem também a questão da não cumulatividade, né? Exatamente. Que a não cumulatividade, ela não é uma inovação da reforma tributária, né? Ela já existe, já está amparada na Constituição, mas para regulamentar especificamente o ICMS, né? Ocorre que nessa reforma tributária, agora a CBF ela vai ter uma não cumulatividade plena. O que é que significa? Hoje, no sistema tributário, principalmente no quesito do ICMS, para que uma empresa ela consiga adquirir os créditos de uma cadeia anterior de produção na compra dos seus insumos, para compensar quando ela vender suas mercadorias, vários insumos que ela adquire, ela não consegue adquirir esse ICMS, esse crédito, entendeu? Porque a legislação é muito complicada. Ocorre que, com agora a reforma tributária, nós temos a não cumulatividade plena. Significa dizer que todo produto ou serviço adquirido pela empresa, ela vai sim gerar um crédito a ser utilizado na cadeia seguinte produtiva. Entendeu? Então, com base nisso, Alex, você tem mais alguma coisa para falar a respeito da não cumulatividade? Inclusive, complementando, né, sobre o que tu falou sobre não cumulatividade, inclusive, haverá, basicamente se tem como um divisor de águas, no sentido de que antes se tinha a ideia do crédito físico, né, sobre mercadoria. Então, só aquilo que se incorporava no bem é que teria o direito ao crédito do IPI e, consequentemente, se aplicava ao PIS e à COFINS. Né? Então, realmente, a ideia agora é que se tem um crédito financeiro e não mais físico, né? Com a ideia de, se houve a tributação anterior, independente da nomenclatura, um exemplo clássico, por exemplo, é o material de uso e consumo, a depender, claro, do tipo, né? Se haverá a figura do crédito também. Daí a não cumulatividade plena, como você bem trouxe, né? Uhum. Perfeito. E vamos falar um pouquinho aqui da transição. Ela começa quando? A CBS? Como é que tá? Pronto, Fernando. No caso, em relação à transição, da figura de hoje do PIS e COFINS para a CBS, na verdade já pode até se dizer que já começou a transição, né? Então assim, a gente em 2026, no próximo ano, já vai existir a figura do período teste da CBS, né? Que vai existir uma alíquota teste que as empresas vão ser obrigadas a recolher, eventualmente, né? E em relação a isso, será a empresa inclusive que recolher a CBS no período teste, ela pode abater no PIS e COFINS apurado regularmente na apuração normal, né, mensal. Inclusive, isso aí é um ponto que a gente traz, importante, que, no caso, a concomitância, né? No ano de 2026, vai existir a concomitância entre a apuração do PIS e da COFINS regular, que hoje já existe, e a apuração da CBS no período teste. E aí também outro ponto importante que a gente traz, no caso, em relação aos aspectos financeiros e operações que a gente trouxe no início, se atentar a essa mudança, né? Porque a Lei Complementar 214 de 2024, ela trouxe que as empresas que cumprirem as obrigações acessórias formalmente, elas poderão estar desobrigadas do recolhimento efetivo da CBS no período teste, né? No próximo ano. E aí se tem a ideia, o que seria essa obrigação acessória? Porque realmente a Lei Complementar 214 ela não traz. Uhum. Mas daí a gente ficar atento à tramitação do PLP 108, que é que vai trazer o regulamento da reforma tributária definitivamente, porque é ele que vai trazer a figura do que seria essa obrigação acessória a ser cumprida para que seja dispensado o recolhimento, né? Perfeito. Muito se especula, inclusive, Fernando, que poderia ser o preenchimento correto da nota fiscal com as informações do IBS e da CBS, né? Que inclusive houve uma recente mudança, né? A partir de 1º de outubro de 2025 para o layout da nota fiscal, para inclusive incluir os campos de IBS e CBS na nota fiscal. Perfeito. Então, em resumo, né? A CBS é o novo tributo que vem unificar o PIS e o COFINS, transformando o sistema mais simples, né? Exatamente. Perfeito. E o outro ponto da reforma muito importante é o IBS. Acredito que seja a parte mais, digamos, complicada da reforma tributária, né? Porque o IBS ele vem como um tributo completamente novo. E ele vem com inovação bastante interessante, que é a competência compartilhada. Ou seja, ele é o primeiro tributo no Brasil em que teremos a competência concorrente entre o Estado e os municípios. É muito interessante essa nova modalidade porque, dependendo do caso ou da situação,
poderá que a empresa seja fiscalizada das duas formas, tanto pelo Estado quanto pelo município. E aí, o que é que você tem algum ponto a falar do IBS, Alex? Pronto, exatamente, Fernando. Hoje vai haver, digamos assim, uma mudança de cenário bem grande, né? O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, como você bem trouxe, vai ser um imposto de competência compartilhada entre estados e municípios, né? E do ponto de vista contábil, jurídico e fiscal, vai ter realmente grandes mudanças. Um ponto importante, por exemplo, se a gente observar o cenário atual de ICMS e de ISS, a gente tem que o recolhimento é prioritariamente na origem, né? Prioritariamente por quê? Porque a gente sabe que existe casos do ICMS onde existe a repartição entre origem e destino, né? Mas realmente assim, a reforma tributária ela vai trazer um grande impacto, uma revolução, digamos assim, na tributação, pois a partir de agora vai ser tributação 100% no destino, né? Que isso aí é outro ponto do IBS, né? Muito importante, muito importante. E aí vai ficar basicamente 100% no destino. E por que foi instituído dessa forma, né? Primeiro ponto, para acabar com a guerra fiscal entre os estados, que a gente sabe que hoje ainda é algo muito forte, a guerra fiscal do ICMS, no caso, onde os estados brigam pelo recolhimento do ICMS, né? Outro ponto também bastante importante é a equidade fiscal e a justiça tributária, por assim dizer, que no caso, a grandes centros consumidores vão aumentar a arrecadação naturalmente, pois a tributação vai ficar onde é consumido o bem ou o serviço, né? Então, realmente, estados ou municípios que tenham grande classe consumidora, mas não necessariamente grandes classes produtoras, vão naturalmente aumentar a arrecadação por conta de que vai ser 100% no destino a tributação a partir de agora, né? E principalmente também a simplificação, né? Porque você vai deixar de ter a figura de uma alíquota na origem, uma alíquota no destino, um eventual diferencial de alíquota, como tem hoje, por exemplo, no ICMS, e a tributação vai ficar 100% no destino, com uma alíquota única no destino, né? Perfeito. E aí a IBS também, da mesma forma da CBS, né, ela vai ser regida pelo princípio da não cumulatividade, né? E aí a gente poderia falar um pouco dessa não cumulatividade por fora, né? Que é a forma de calcular tanto a CBS quanto a IBS, ou seja, a partir de agora não vai incidir tributo sobre tributo, ou seja, aquela tributação de cascata, né, que acontece hoje basicamente com o ICMS. Então, a partir de agora, o valor do produto ou dos serviços irá incidir a alíquota de IBS e CBS. E não mais como é hoje, que além do produto você calcula o ICMS e depois coloca o ICMS em cima do ICMS. Então, isso se configura como a não cumulatividade por fora. Além disso, meu amigo, como é que você entende... quais são as suas preocupações a respeito da incidência das alíquotas? Porque será que esse sistema não vai ficar mais complexo, Alex, já que é um tributo onde a alíquota parte é Estado e parte do município? Fernando, você tem muito essa questão da dúvida quanto a isso, mas assim, a ideia é que a simplificação nesse ponto seja em relação, porque a lei geral do IBS ela vai ser única para estados e municípios, né? Então, assim, você vai acabar com a ideia de várias legislações de municípios, hoje são mais de 5 mil municípios, então cada um tem o seu código tributário, são 27 estados com o Distrito Federal, né? Então, você vai acabar também com cada estado com a sua legislação, então vai ter uma figura de uma legislação única do IBS, né? Para estados e municípios. E aí, a alíquota do IBS é que vai variar dependendo do destino, né? Do estado ou do município. Aí, realmente, vai ter que ter um cuidado importante das empresas, dos profissionais, das assessorias que essas empresas têm para parametrizar corretamente o sistema. Eu acho que o grande desafio das empresas seja esse, realmente parametrizar corretamente o sistema, porque você vai deixar de ter uma complexidade de cada estado com uma regra diferente de ICMS para que você tenha um único tributo, que é o IBS, mas que só a alíquota que pode variar, né? E aí, inclusive, entrando nesse ponto da alíquota que eu iniciei aqui, né? Eu queria que você trouxesse um pouco em relação às operações que vão ter alíquota reduzida ou até mesmo a isenção do IBS, né? Eu queria saber do ponto de vista financeiro, como é que isso afeta as empresas. Pronto, isso é bastante interessante, Alex, porque essa reforma tributária, ela de fato simplificou muito o sistema. Perceba, por exemplo, que hoje o ICMS, quando ele é cobrado pelo Estado, cada Estado tem uma alíquota, cada Estado tem uma regra. Hoje o IBS veio para unificar essas regras. Os estados e os municípios eles terão a possibilidade de estabelecer suas alíquotas, mas a regra será única para o Brasil inteiro, ou seja, isso simplificou muito o sistema.
Outra simplificação também que é muito importante, hoje o ICMS ele é estabelecido pelo Estado de acordo com o produto específico. Então, às vezes, o empresário ele paga o ICMS quando produz a camisa é um, quando o sapato é outro, quando outros bens são outros. Né? E tem também a figura da substituição tributária, né, que exatamente. acaba complicando mais ainda a tributação do ICMS. Né? E a partir de agora com o IBS não, será uma alíquota única para todos os produtos e serviços. Né? Então, facilitou demais. A emenda constitucional, né, que trouxe a reforma tributária, né, sobre o consumo, ela trouxe também algumas exceções. A gente precisa deixar claro que essas exceções elas só podem estar dentro da própria Constituição Federal. Ou seja, a lei infraconstitucional ela não pode aumentar essas exceções. Que exceções são essas? A alíquota cheia ela será aplicada de forma uniforme em todos os produtos e serviços dentro daquele estado e município. Porém, alguns produtos específicos eles terão alíquotas reduzidas. Exemplo, alimentação, saúde, redução de 60% da alíquota. Profissionais liberais devidamente regulamentados terão uma redução de 30%. Inclusive os casos de advogados e contadores é um dos casos que vai ter a redução. Exatamente, né? redução de 30%. E a cesta básica, né, os alimentos da cesta básica terão uma redução de 100%. E aí, meu amigo, finalizando aqui a CBS, vamos entrar agora para o imposto seletivo. E aí, quais são os seus impactos? O que é que tu entende? O que é que tu pode explicar a respeito aí desse imposto, meu amigo? Pronto, Fernando. No caso, o imposto seletivo, né, também trazido pela emenda constitucional, né, e pela lei complementar 214, basicamente é um imposto, né, chamado imposto do pecado, né, como você já trouxe, que o objetivo legal é desestimular o consumo. Né? São alguns bens considerados de prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, né? E que eles vão ter o consumo desestimulado, por assim dizer, com a oneração tributária. Né? Uhum. Então, o objetivo realmente seria esse. Então, assim, o empresário ele tem que estar atento para essa situação, porque realmente vai aumentar muito o custo desse produto. E a ideia a gente pode citar alguns desses produtos, como cigarro, bebidas alcoólicas e outros que a lei complementar que vai ser oriunda do PLP, que vai ser o regulamento da reforma, vão trazer. Né? Então, na prática, quem vai trazer isso é a regulamentação da reforma tributária. Perfeito, né? perfeito. Mas, realmente, assim, a ideia do imposto seletivo é realmente desestimular o consumo de alguns itens. Né? Exato. E aí, realmente, assim, o que se deve ter é, na prática, uma redução da comercialização no mercado desses produtos. Então, assim, né, resumindo, o imposto seletivo é aquele imposto que vai incidir sobre produtos e serviços que causam dano à saúde e ao meio ambiente. Todos esses produtos ou serviços que causam dano, eles terão que estar listados na PLP, né, 108. Vale ressaltar, é bastante importante a gente explicar isso, que o imposto seletivo ele vai incidir apenas uma única vez na cadeia produtiva. Tá? Não pode o imposto seletivo incidir sobre várias etapas da cadeia produtiva. Então, ele vai incidir uma única vez sobre o produto ou serviço. E Alex, existe alguma inovação jurídica que possa causar algum tipo de insegurança aos empresários, às pessoas que porventura negociam e trabalham com isso? Pronto, Fernando. No caso do imposto seletivo, né, as alíquotas elas serão definidas em ato do Poder Executivo Federal, né, como, por exemplo, hoje acontece com o IPI. Então, um simples decreto do Poder Executivo pode alterar as alíquotas. Isso é muito importante porque pode representar na prática um aumento de tributação de um mês para outro, por exemplo. E aí, se a empresa não estiver atenta para corrigir isso no sistema, precificar o produto corretamente, ela pode levar a autuações, ela pode estar precificando um produto errado, né? E aí não repassar isso para o consumidor final, que é, na verdade, o principal intuito do imposto seletivo. Né? Então, realmente, o que se tem como cuidado é isso. E aí, outro ponto também importante, complementando, é que a emenda constitucional 132, desde a publicação dela, no final de 2023, ela já trouxe que o imposto seletivo ele tem vigência automática. Então, ele só não está em aplicação, na verdade, hoje, por conta de que não existe a lei complementar que regulamenta ainda. Mas, assim, pode ser que a lei complementar venha a estipular um prazo de aplicação, por exemplo, ao ano de 2026 ou outro período, né? Mas, assim, a própria emenda constitucional, ela trouxe que a aplicação do imposto seletivo seria automática. E aí, daí, mais um ponto que a gente traz de atenção para os profissionais que atuam e os empresários em si, para ficarem atentos, né, em relação à tramitação do PLP e a eventual regulamentação da reforma, né? Porque isso pode ter efeito automático, inclusive no caixa da empresa, né? Perfeito. Então a gente pode concluir, Alex, que essa reforma tributária ela veio para simplificar o sistema
tributário sobre o consumo, né? E só para a gente dar uma finalizada, vamos falar um pouquinho sobre a transição. O CBS inicia em 2026 e já em 2027 o PIS e o COFINS deixa de existir e passa a existir apenas a CBS. Já o imposto, já o IBS, Alex, como é que essa transição vai ocorrer? Pronto, Fernando. No caso, a transição do IBS, ela vai iniciar a partir de 2027 e vai finalizar somente em 2033, né? Então, realmente vai ser um período de transição bem importante, que as empresas vão ter que ser bem exigentes em relação aos documentos, às operações, parametrizações do sistema, legislações em si. Mas assim, a ideia é que realmente a reforma tributária ela reduz um pouco o risco fiscal, a insegurança jurídica das empresas, né? E aí, o empresário vai gastar menos com conformidade, né, fiscal. exatamente. E a ideia principal da reforma, na verdade, é a simplificação. Sim, E desde sempre foi isso, né? Uhum. Então, perfeito. E, enfim, estamos aqui, finalizamos nossa discussão sobre o CBS, IBS e o ISS e estamos dispostos a retirar qualquer dúvida caso seja necessário. Um forte abraço. No caso, o que a gente traz também de recado final é que o público em geral interessado, né, os empresários, estudantes, conhecedores da área, fique atento à tramitação do PLP 108, né, de 2024, que ele está em fase final de tramitação, como eu citei. Provavelmente aprovado esse ano. Exatamente. A ideia é que se aprove ainda no final de 2025, até o final de 2025. Né? Então, o que você tem que ficar atento agora é a regulamentação, que ela vai trazer muitos aspectos técnicos, práticos da reforma tributária, né, de aplicação mesmo, como eu citei do split payment, que ainda é uma dúvida, do cashback, como é que isso vai funcionar. Então, a recomendação que a gente traz é que já se leia a Lei Complementar 214, que ela trouxe muita coisa sobre a reforma, e fique atento à tramitação da regulamentação da reforma. Né? Perfeito, obrigado.